A história de Jó começa de uma maneira inesperada. Não começa com uma batalha entre Deus e o diabo. Não começa com demônios. Não começa no inferno. Começa com um homem. Jó é apresentado como alguém íntegro, justo e temente a Deus. Vivia na terra de Uz. Possuía muitos bens, rebanhos, servos, filhos, uma vida próspera. O texto descreve Jó como um homem que procurava viver corretamente. E justamente por isso, sua história se transforma em um grande teste. Em determinado momento, o cenário muda. A narrativa deixa a terra de Uz e nos leva para uma cena celestial. Os chamados filhos de Deus aparecem diante do Senhor, e entre eles surge uma figura chamada Satanás. É aqui que precisamos prestar atenção. O texto hebraico utiliza a expressão a Satã, literalmente, o adversário ou o acusador. E a maneira como ele aparece é muito diferente daquela que séculos depois seria associada ao diabo. Satanás não chega à cena como um rebelde invadindo o céu. Ele aparece entre os seres que se apresentam diante de Deus. Então Deus pergunta de onde ele vem. Satanás responde que estava percorrendo a terra, observando os acontecimentos. Então Deus chama sua atenção para Jó, um homem justo, fiel, que não havia motivo para ser acusado. Mas Satanás faz uma pergunta que muda toda a história. Jó é fiel porque realmente ama a Deus, ou porque Deus lhe deu uma vida perfeita. Segundo o texto, Satanás argumenta que Jó é protegido, possui riqueza, família, saúde, tudo aquilo que poderia fazê-lo permanecer fiel. Então surge o desafio. O que aconteceria se tudo isso fosse retirado? A partir daí, a história de Jó começa a desmoronar. Primeiro, seus animais são destruídos. Depois, seus servos são mortos. Então chegam notícias terríveis. Seus filhos morreram. Em pouco tempo, o homem mais próspero havia perdido praticamente tudo. Mas Jó não abandona sua fé. Então a história retorna novamente ao cenário celestial. E Satanás aparece mais uma vez. Dessa vez, o argumento é diferente. Talvez Jó ainda seja fiel porque sua própria vida está protegida. Se sua saúde fosse retirada, ele continuaria fiel? E então Jó é atingido por uma doença terrível. Feridas cobrem seu corpo. Ele sofre, senta-se sobre as cinzas, e sua vida se transforma completamente. Mesmo assim, a narrativa continua acompanhando sua luta. Jó questiona, sofre, procura compreender o motivo de tudo aquilo. Seus amigos tentam explicar, mas nenhuma explicação parece suficiente. Durante grande parte do livro, a pergunta permanece: por que um homem justo sofre? E Satanás desaparece da narrativa. Isso é importante, porque o livro de Jó não apresenta Satanás como o senhor do inferno. Não o apresenta como uma entidade que governa os mortos. Não o descreve como o inimigo absoluto de Deus. Aqui, ele aparece principalmente como acusador, uma figura que questiona a sinceridade de Jó. É uma imagem muito diferente daquela que conhecemos hoje. E isso nos mostra algo fundamental. A ideia de Satanás não pode ser entendida olhando apenas para um texto. Precisamos acompanhar sua evolução. Porque, séculos depois, outros textos apresentarão novas características. Satanás começará a aparecer cada vez mais como uma força de oposição, como tentador, como inimigo. Mas antes disso, existe outra figura que se tornou inseparável da história de Satanás. Uma criatura que praticamente todo mundo conhece. Uma serpente. No jardim do Éden, uma serpente conversa com Eva. Questiona uma ordem. Apresenta uma alternativa.
e desencadeia um dos episódios mais importantes da tradição bíblica. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. A serpente de Gênesis era Satanás? O próprio texto diz isso? Ou essa associação surgiu depois? Para responder, precisamos voltar ao começo, ao jardim, à árvore, à serpente e ao primeiro grande momento de tentação das Escrituras. No começo da narrativa bíblica, o mundo ainda era diferente. O ser humano vivia no jardim do Éden. Ali estavam Adão e Eva, e entre as árvores do jardim havia uma que possuía uma importância especial: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado uma ordem. Eles poderiam comer dos frutos das árvores do jardim, mas não deveriam comer daquela árvore. Então aparece uma criatura, a serpente. O texto de Gênesis apresenta a serpente como uma criatura astuta, mais astuta do que os outros animais do campo. Ela se aproxima de Eva e começa com uma pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? A serpente questiona a ordem. Eva explica que não deveriam comer daquele fruto, nem tocar nele, para que não morressem. Então a serpente responde. Ela afirma que eles não morreriam e sugere que seus olhos seriam abertos, que seriam como seres divinos, conhecendo o bem e o mal. Eva olha para o fruto, vê que parecia bom, desejável, e come. Depois, entrega também a Adão, e ele come. Imediatamente, a narrativa muda. Os dois percebem que estavam nus, sentem vergonha, tentam esconder-se. Quando Deus aparece, Adão e Eva percebem que haviam desobedecido. A consequência vem em seguida. A serpente é amaldiçoada, passaria a rastejar, e existiria uma inimizade entre ela e a mulher. A narrativa termina com uma frase que posteriormente ganharia enorme importância. A descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente, enquanto a serpente feriria o seu calcanhar. Mas existe um detalhe fundamental. Gênesis nunca chama a serpente de Satanás. O texto simplesmente fala de uma serpente, uma criatura astuta. Não existe, dentro do próprio capítulo, uma apresentação dizendo: essa serpente é Satanás. Então, como a serpente acabou se tornando Satanás? A resposta está na evolução das interpretações. Séculos depois, textos judaicos começaram a desenvolver interpretações mais amplas sobre o mal, e algumas tradições passaram a relacionar a serpente do Éden com uma força espiritual maligna. Essa associação fica ainda mais clara no Novo Testamento. No livro de Apocalipse, encontramos uma identificação direta. O grande dragão é chamado de a antiga serpente e também de Diabo e Satanás. Aqui, as imagens finalmente aparecem reunidas. A serpente, o diabo, Satanás, o grande dragão. Mas isso acontece em um texto muito posterior ao Gênesis. Ou seja, a associação entre a serpente e Satanás é uma interpretação que se torna explícita posteriormente. E isso é importante porque mostra como a tradição foi construindo uma grande narrativa. Uma figura aparece em um texto, outra aparece em outro. Séculos passam, as interpretações aproximam essas imagens, e finalmente, elas passam a ser vistas como partes da mesma história. Mas ainda existe uma figura que complicaria ainda mais essa história. Um ser descrito como uma estrela brilhante, um personagem associado à queda, uma expressão que, através de uma tradução latina, seria transformada em um nome extremamente famoso, Lúcifer. Hoje, quando alguém fala em Lúcifer, quase imediatamente pensa em Satanás antes da queda, o anjo que se rebelou contra Deus, que foi expulso do céu.
e que se tornou o diabo. Mas existe uma questão. O texto que fala de Lúcifer realmente está contando a história da queda de Satanás? Ou essa é uma interpretação construída posteriormente? Para responder, precisamos viajar até a antiga Babilônia e abrir um dos textos mais misteriosos do livro de Isaías. Existe uma palavra que, durante séculos, ficou ligada ao próprio nome do diabo, Lúcifer. Hoje, quando alguém ouve esse nome, imediatamente pensa em Satanás, o anjo que teria sido expulso do céu, o ser que se rebelou contra Deus, a criatura que teria caído por causa do orgulho. Mas essa não é exatamente a história que encontramos quando abrimos o livro de Isaías. O capítulo 14 começa apresentando uma situação política. O povo de Israel está olhando para a Babilônia, uma das maiores potências do mundo antigo. Babilônia havia conquistado povos, destruído cidades, levado populações inteiras para o exílio. Seu poder parecia quase impossível de derrubar, mas Isaías anuncia que esse poder chegaria ao fim. E então aparece uma provocação contra o rei da Babilônia. O texto descreve sua queda. Aquele que havia dominado tantos povos, agora seria humilhado. É nesse contexto que encontramos uma das passagens mais famosas. O texto fala de alguém que havia caído dos céus, como uma estrela. Em algumas traduções, a expressão aparece como estrela da manhã ou estrela brilhante. Mas de onde surgiu o nome Lúcifer? A resposta está em uma tradução antiga. Quando o texto hebraico foi traduzido para o latim, a expressão foi traduzida como Lúcifer. E aqui existe uma curiosidade. No latim, Lúcifer significa simplesmente algo relacionado a portador da luz. Era uma palavra utilizada para representar a estrela da manhã. Portanto, originalmente, Lúcifer não era necessariamente um nome próprio do diabo. Era uma tradução. Mas com o passar do tempo, a interpretação começou a mudar. Os leitores cristãos passaram a relacionar a queda descrita em Isaías com outras passagens sobre seres celestiais. A ideia de uma criatura poderosa que caiu por causa do orgulho começou a ganhar força. E então surgiu uma grande conexão. Isaías, Ezequiel, a serpente, Satanás, os anjos, a queda, passagens diferentes começaram a ser interpretadas juntas. Mas existe outro texto que teria enorme importância nessa construção. O livro de Ezequiel. No capítulo 28, encontramos uma lamentação contra o rei de Tiro. Assim como Isaías fala contra o rei da Babilônia, Ezequiel fala contra um poderoso governante. O texto descreve esse personagem utilizando imagens extraordinárias. Ele aparece associado ao Éden, a pedras preciosas, a um querubim, a perfeição e depois a queda. A linguagem é extremamente simbólica. O rei de Tiro é apresentado como alguém que ocupava uma posição elevada, mas que acabou sendo derrubado por causa de sua própria arrogância. Novamente, a tradição posterior encontrou nessa passagem elementos que poderiam ser relacionados à queda de Satanás. Um ser glorioso, um lugar celestial, orgulho, queda, expulsão. Pouco a pouco, essas imagens começaram a formar uma história maior. Mas existe um problema. Nem Isaías 14, nem Ezequiel 28 dizem explicitamente: este é Satanás. Isaías está falando do rei da Babilônia. Ezequiel está falando do rei de Tiro. A interpretação que relaciona esses textos diretamente à origem de Satanás se desenvolveu posteriormente, e isso não significa que a interpretação seja irrelevante. Muito pelo contrário, ela se tornou extremamente importante dentro da tradição cristã. Durante séculos, pregadores, teólogos,
artistas, escritores, começaram a reunir essas passagens. E assim nasceu uma narrativa cada vez mais definida. Um ser celestial, criado em uma posição elevada, dotado de beleza e poder, consumido pelo orgulho, rebelando-se contra Deus, sendo expulso do céu e tornando-se Satanás. Mas ainda faltava uma peça, o nome Diabo, porque nos evangelhos a figura que encontramos já está muito mais próxima daquela que conhecemos hoje. Ele tenta Jesus, entra em conflito com forças espirituais, é chamado de adversário, é associado aos demônios. E agora, Satanás deixa de aparecer apenas como acusador. Ele começa a assumir um papel muito mais amplo. Mas antes de chegarmos a Jesus, precisamos entender uma transformação que aconteceu durante os séculos anteriores. Porque entre os textos do Antigo Testamento e os Evangelhos, o mundo religioso judaico passou por grandes mudanças. Novos escritos surgiram, novas ideias sobre anjos, demônios, espíritos malignos, juízo, fim dos tempos. E dentro desse ambiente, a figura de Satanás começou a ganhar novos contornos. Para entender o Satanás dos Evangelhos, precisamos voltar a alguns séculos. O mundo havia mudado. Israel havia passado por guerras, conquistas e exílios. Assírios, babilônios, persas, gregos e, finalmente, Roma. Durante esse longo período, também surgiram diferentes escritos e tradições judaicas. Alguns foram preservados na Bíblia, outros ficaram fora do cânone de diferentes tradições religiosas. Mas todos ajudam a compreender o ambiente em que surgiram as ideias sobre o mundo espiritual. Começam a aparecer histórias mais detalhadas sobre anjos, seres celestiais, demônios, espíritos malignos, anjos que desobedecem e forças que se opõem aos seres humanos. Um exemplo importante está no livro de Enoque. Ali encontramos uma narrativa muito mais elaborada sobre seres celestiais que descem à terra. Esses seres são conhecidos como vigilantes. Eles observam as mulheres humanas, descem do céu e acabam quebrando os limites estabelecidos para eles. Da união entre esses seres mulheres humanas, nascem criaturas gigantescas, os chamados nefilins. Dentro dessa tradição, o mundo passa a ser corrompido, e os seres celestiais que haviam descido são punidos. Essa história desenvolve uma ideia que teria grande influência nas tradições posteriores: a existência de seres espirituais que se rebelaram contra a ordem estabelecida. Mas aqui aparece uma diferença importante. Enoque não é simplesmente outro capítulo da Bíblia. É um texto antigo judaico que teve grande importância em determinadas comunidades e tradições. Foi preservado integralmente, por exemplo, na tradição cristã etíope. E ele mostra como o imaginário religioso daquele período estava se tornando cada vez mais complexo. Agora, anjos não eram apenas mensageiros. Existiam diferentes categorias de seres. Havia seres celestiais, seres rebeldes, demônios e forças espirituais associadas ao mal. Outro texto importante é o Livro dos Jubileus. Ele também apresenta tradições sobre seres espirituais e forças malignas. E existe uma figura chamada Mastema. Mastema aparece como uma espécie de adversário, um ser que exerce uma função semelhante à de acusador ou tentador. Essas tradições ajudam a mostrar algo importante. A ideia de um grande inimigo espiritual não apareceu pronta. Ela foi sendo desenvolvida através de diferentes textos e tradições. E quando chegamos ao período do Novo Testamento, encontramos um cenário completamente diferente. Agora existe uma palavra que passa a aparecer com frequência: diabo, no grego,
A palavra diabolos está relacionada à ideia de acusador ou caluniador. Assim como Satã não começou necessariamente como um nome próprio. Era uma palavra que descrevia uma função. Mas nos textos cristãos, diabo e Satanás começam a aparecer cada vez mais associados. E então, surge um dos episódios mais conhecidos de toda a Bíblia. Jesus está no deserto, durante 40 dias. Ele permanece em jejum. E então, o tentador aparece. A narrativa apresenta uma série de desafios. Primeiro, transformar pedras em pão. Depois, uma tentativa de colocar Jesus à prova. E, finalmente, a oferta dos reinos do mundo. O tentador apresenta poder e autoridade e oferece tudo isso a Jesus. Mas Jesus recusa. Aqui, a figura do adversário assume um papel muito diferente daquele encontrado no livro de Jó. Agora, ele é o tentador. Ele tenta desviar Jesus de sua missão. Apresenta alternativas. Questiona. Oferece poder. E Jesus rejeita. Essa cena se torna extremamente importante para a tradição cristã, porque apresenta Satanás como uma figura que se opõe diretamente ao propósito de Jesus. Mas a história não termina no deserto. Nos evangelhos, Satanás também aparece relacionado aos demônios. Jesus é acusado por alguns de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, e surge uma discussão sobre um reino dividido. Nesse contexto, Satanás passa a aparecer como líder de forças espirituais malignas. Agora, a imagem está muito mais próxima daquela que conhecemos. O acusador, o tentador, o adversário, o inimigo espiritual, o associado aos demônios. Mas ainda falta descobrir como todas essas imagens, serpente, dragão, Satanás e diabo, seriam finalmente reunidas em uma única figura. E para isso, precisamos chegar ao último grande livro das Escrituras cristãs, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa com uma sequência de visões. Não é uma narrativa simples. É cheia de símbolos, animais, estrelas, anjos, trombetas, dragões, batalhas e imagens que atravessaram séculos. E entre todas essas figuras, uma se destaca: um enorme dragão vermelho. O texto descreve um ser gigantesco. Possui 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. Sua cauda arrasta uma parte das estrelas do céu. E então, a criatura aparece diante de uma mulher prestes a dar à luz. Ela espera o nascimento da criança. O dragão deseja destruí-la. A criança nasce, mas é levada para junto de Deus. E então, a narrativa muda completamente. Uma batalha começa no céu. De um lado, Miguel e seus anjos. Do outro, o dragão e seus anjos. A batalha termina com a derrota do dragão. Ele é expulso do céu, lançado para a terra. E é nesse momento que o próprio texto identifica quem é aquela criatura. O Apocalipse diz que o grande dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Aqui, as imagens finalmente aparecem reunidas explicitamente. A serpente do Éden, o diabo, Satanás, o dragão. Tudo aparece associado dentro da mesma visão. E existe outro detalhe importante. O texto também chama Satanás de o acusador. A palavra que encontramos no começo de nossa história volta novamente. O acusador, o adversário, o tentador, a serpente, o dragão. Agora, a tradição cristã possui uma narrativa muito mais completa. Mas o Apocalipse ainda apresenta outra característica. Satanás não é apresentado como governante eterno. Muito pelo contrário. Depois de sua derrota,
Ele é lançado em um lugar de confinamento. O texto fala de uma prisão simbólica, um abismo. Ele permanece ali durante um período determinado. Depois, é libertado por pouco tempo e, novamente, reúne forças para enfrentar os que seguem a Deus. Mas a revolta termina rapidamente. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Ali, segundo o próprio texto, ele é atormentado. Essa passagem é extremamente importante porque contradiz uma imagem muito comum na cultura popular, a ideia de que Satanás governa o inferno. No Apocalipse, ele não aparece como rei do inferno. Ele aparece como alguém que também será julgado. O lago de fogo não é apresentado como seu reino, é apresentado como seu destino. E aqui chegamos a uma das maiores diferenças entre a Bíblia e a cultura popular. Durante séculos, pinturas, livros, peças de teatro e histórias populares transformaram o diabo em uma figura que governa um reino subterrâneo. Mas o Apocalipse apresenta outra imagem. Satanás é inimigo, é derrotado, é preso, é libertado, é derrotado novamente e, finalmente, é lançado no lago de fogo. A história parece chegar ao fim, mas ainda existe uma pergunta. Se o Apocalipse identifica Satanás como a antiga serpente, e se outras tradições passaram a relacioná-lo a Lúcifer, como todas essas imagens foram reunidas ao longo da história, porque existe uma diferença entre o que cada texto diz individualmente a grande narrativa construída posteriormente, juntando todos eles. E é justamente nessa construção que a história de Satanás ganha uma nova dimensão. Quando pensamos em Satanás hoje, quase imediatamente surge uma imagem: chifres, pele avermelhada, barba, cauda, tridente, asas de morcego, um reino de fogo. Mas existe um detalhe curioso. Essa imagem não aparece dessa maneira na Bíblia. Então, de onde ela veio? Para descobrir, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Os primeiros cristãos já tinham uma visão muito mais definida de Satanás. Ele era o tentador, o adversário, o enganador, o inimigo espiritual. Mas ainda não existia uma aparência única. Os textos bíblicos não forneciam um retrato físico detalhado. Então, artistas começaram a procurar maneiras de representar visualmente aquilo que os textos descreviam, e encontraram inspiração em imagens que já existiam no mundo antigo. Uma das principais fontes foi a própria mitologia greco-romana. Existiam divindades e criaturas associadas à natureza selvagem. Entre elas, Pan. Pan era representado com pernas de bode, chifres, barba e aparência associada ao mundo selvagem. Com a expansão do cristianismo, muitas imagens ligadas aos antigos deuses pagãos passaram a ser reinterpretadas. E algumas características dessas figuras acabaram sendo utilizadas para representar o mal. A aparência do diabo começou lentamente a mudar. Chifres passaram a representar sua natureza monstruosa. Pés de bode, cauda, corpo deformado. Mas ainda faltava outro elemento: o fogo. A associação entre Satanás e o mundo subterrâneo de fogo foi crescendo através de diferentes tradições. E aqui novamente precisamos separar conceitos. Na Bíblia, encontramos diferentes termos relacionados ao destino dos mortos e ao julgamento: Sheol, Hades, Gêena, Lago de Fogo. Eles não são simplesmente palavras diferentes para exatamente o mesmo lugar. Mas com o passar dos séculos, essas imagens foram frequentemente reunidas em uma visão muito mais simples. O inferno e o diabo passou a ser colocado no centro dessa imagem. Durante a Idade Média, essa representação ganhou ainda mais força.
Pinturas mostravam criaturas monstruosas, demônios, fogo, torturas, almas sendo punidas. O objetivo muitas vezes era provocar medo. O diabo tornou-se uma figura utilizada para representar o pecado, a tentação, o caos, a desobediência. Mas foi na literatura que sua imagem ganhou uma transformação ainda maior. Um dos exemplos mais importantes foi Dante Alighieri. Na obra Divina Comédia, Dante descreve uma jornada pelo inferno. A obra não é um texto bíblico, é literatura, mas sua influência foi gigantesca. A visão de Dante ajudou a moldar a imaginação ocidental sobre o inferno. Círculos, punições, demônios, condenados. E o próprio Satanás aparece no fundo do inferno, não como um rei poderoso comandando seus demônios, mas como uma criatura gigantesca presa no gelo. Mesmo sendo uma obra literária, sua influência foi tão grande que ajudou a definir a maneira como gerações imaginaram o inferno. Outro escritor teria uma influência enorme, John Milton. No século XVII, Milton escreveu Paraíso Perdido. Sua obra conta a rebelião de Satanás, a queda, a guerra celestial, a expulsão e a tentativa de corromper a humanidade. Aqui, a figura de Satanás ganha algo novo: personalidade, discursos, ambição, orgulho, estratégia. Ele deixa de ser apenas uma figura simbólica. Passa a ser um personagem literário extremamente complexo. E uma das maiores ironias é que essa versão literária de Satanás influenciou profundamente a cultura popular. Filmes, livros, quadrinhos, séries, jogos. O diabo ganhou voz, personalidade, aparência, história. E assim, a imagem que conhecemos hoje foi formada por muitas camadas: textos bíblicos, tradições judaicas, interpretações cristãs, arte medieval, mitologia antiga, literatura, cultura popular. Cada geração acrescentou alguma coisa, mas ainda existe uma parte dessa história que merece um capítulo próprio: o inferno. Porque uma das maiores ideias populares é que Satanás governa um lugar cheio de fogo, onde ele tortura os mortos. Mas quando voltamos aos próprios textos bíblicos, a história fica muito mais complexa. Existe uma imagem que praticamente todo mundo conhece: um lugar subterrâneo, cheio de fogo, demônios por todos os lados, almas sendo torturadas. E no centro, Satanás sentado em um trono, governando tudo. Essa imagem está profundamente presente na cultura ocidental. Mas quando abrimos os textos bíblicos, a história é diferente. Para começar, a palavra inferno acaba escondendo vários conceitos diferentes. No Antigo Testamento, encontramos principalmente a palavra hebraica Sheol. O Sheol aparece como lugar ou condição associada aos mortos. Não é apresentado simplesmente como reino governado por Satanás. Os mortos descem ao Sheol. Ali, a imagem é de um lugar sombrio, silencioso, associado à morte. Não existe ali uma descrição de Satanás sentado em um trono governando os mortos. Mais tarde, nos textos escritos em grego, aparece a palavra Hades. O termo possui relação com o mundo dos mortos dentro do contexto grego e aparece em algumas passagens do Novo Testamento. Mais uma vez, não estamos diante de um reino pertencente a Satanás. Existe ainda outro termo, talvez um dos mais importantes: Geena. A palavra está ligada ao Vale de Inom, próximo a Jerusalém. Esse local possuía uma história associada a práticas condenadas pelos textos bíblicos. Com o passar do tempo, o termo passou a ser utilizado em ensinamentos sobre julgamento e punição. Nos evangelhos,
Jesus utiliza a imagem da hiena em advertências extremamente fortes, mas, novamente, ela não aparece simplesmente como um lugar onde Satanás reina. E então chegamos a outra imagem, o lago de fogo. Essa expressão aparece principalmente no Apocalipse. E aqui encontramos algo muito importante para a história de Satanás. O texto não diz que Satanás governa o lago de fogo. Pelo contrário, no final da narrativa, o próprio Satanás é lançado nele. Ou seja, na visão do Apocalipse, o destino final de Satanás não é governar um reino, é ser julgado. Essa diferença é fundamental. A imagem popular mostra Satanás, governante do inferno. O Apocalipse apresenta Satanás condenado ao lago de fogo. São imagens completamente diferentes. Mas então, como surgiu a ideia de que o diabo governa o inferno? A resposta está na combinação de diferentes tradições. Durante séculos, artistas e escritores imaginaram o inferno como um reino organizado, com demônios, hierarquias, punições, governantes. A literatura medieval desenvolveu ainda mais essas imagens, e com o tempo, Satanás acabou sendo retratado como o senhor desse mundo subterrâneo. Mas isso pertence principalmente à tradição cultural e literária. Não é simplesmente uma descrição direta encontrada em um único texto bíblico. Existe ainda outro detalhe: os demônios. Na cultura popular, eles aparecem como subordinados de Satanás, como um exército demoníaco. No Novo Testamento, existem realmente várias referências a demônios e espíritos impuros. Jesus expulsa demônios. Seus discípulos também realizam exorcismos. Em alguns episódios, Satanás aparece relacionado a essas forças. Mas a Bíblia não apresenta uma espécie de organograma completo do inferno. Não temos uma descrição detalhada de este demônio ocupa este cargo. Este governa esta região. Este responde diretamente a Satanás. Grande parte dessa estrutura veio de tradições posteriores. E assim, a imagem do inferno foi sendo construída ao longo dos séculos. Mas existe algo ainda mais interessante. Mesmo dentro da Bíblia, a figura de Satanás continua mudando. Em Jó, ele aparece como acusador. Em Gênesis, a serpente participa da tentação. Nos evangelhos, Satanás aparece como tentador e adversário. No Apocalipse, ele aparece como dragão, serpente, diabo e Satanás. E seu destino final é o julgamento. A história foi ganhando novos elementos. E quanto mais avançamos, mais a figura se aproxima da imagem que conhecemos atualmente. Mas existe uma última grande transformação, aquela que reúne tudo. Satanás deixa de ser apenas um personagem dentro das Escrituras e passa a se tornar um dos maiores símbolos culturais da humanidade. Depois de acompanhar essa história, uma coisa fica clara: a figura de Satanás não surgiu em um único momento. Ela foi sendo construída ao longo do tempo. Primeiro, encontramos o adversário, uma figura ligada à ideia de acusação. No livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus. Ele questiona, ele acusa, ele coloca a fidelidade de Jó à prova. Ainda não encontramos a imagem do grande inimigo absoluto. Depois, encontramos a serpente. No jardim do Éden, ela questiona, engana, leva o ser humano à desobediência. Mas o texto de Gênesis não dá a ela o nome de Satanás. Com o passar dos séculos, as interpretações começam a aproximar essas imagens. A serpente passa a ser vista como uma manifestação do inimigo espiritual. Depois, surgem textos e tradições que desenvolvem ainda mais o mundo espiritual.
anjos rebeldes, demônios, forças malignas, seres que se opõem ao propósito divino. Então, nos evangelhos, a figura ganha novos elementos. Satanás aparece como o tentador, o adversário, aquele que oferece poder, aquele que tenta afastar Jesus de sua missão. E no Apocalipse, todas essas imagens aparecem reunidas. A antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão. Uma única figura reúne diferentes símbolos construídos ao longo da tradição. Mas a história não terminou nos textos. Ao longo dos séculos, a humanidade continuou interpretando Satanás. Na arte medieval, ele ganhou aparência monstruosa, chifres, cauda, garras, fogo. Essas imagens foram influenciadas por diferentes culturas e símbolos antigos. Na literatura, ele ganhou personalidade. Obras como a Divina Comédia e Paraíso Perdido ajudaram a moldar profundamente a imaginação ocidental. Satanás deixou de ser apenas uma figura religiosa. Tornou-se também um personagem literário, filosófico, cultural. Representava diferentes ideias. Para alguns, o símbolo máximo do mal. Para outros, a representação da rebeldia, do orgulho, da oposição. Na cultura moderna, Satanás aparece em filmes, livros, séries, músicas, quadrinhos. Cada época criou sua própria interpretação, mas existe algo que permaneceu. A ideia central. Satanás representa o adversário, a força que se opõe, a tentação, o questionamento, a batalha entre escolhas. É justamente por isso que essa figura atravessou milhares de anos. Porque a história de Satanás não é apenas sobre um ser espiritual. Ela também fala sobre temas profundamente humanos: orgulho, ambição, desejo, escolhas, queda, redenção. Desde Jó até o Apocalipse, a figura parece ligada a uma grande pergunta: por que existe o mal? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e diferentes tradições encontraram diferentes respostas. Algumas apresentam Satanás como um ser real em oposição a Deus. Outras analisam a figura como símbolo das forças contrárias ao bem. Mas a importância histórica dessa figura é inegável. Poucos personagens influenciaram tanto a religião, a arte e a cultura mundial. Ele atravessou civilizações, mudou de aparência, recebeu diferentes nomes, foi interpretado de diversas formas, mas continuou sendo reconhecido como uma das figuras mais complexas da história das crenças humanas. A história de Satanás começou com uma palavra, adversário. Depois tornou-se o acusador, a serpente, o tentador, o diabo, o dragão. Cada texto, cada tradição, cada geração acrescentou uma nova camada. E assim nasceu a figura que conhecemos hoje, não apenas como um personagem das Escrituras, mas como uma das imagens mais poderosas já criadas pela humanidade para representar o conflito entre luz e escuridão. Porque, no fim, a história de Satanás é também uma história sobre o próprio ser humano, sobre suas escolhas, suas tentações, seus conflitos e sua eterna busca para compreender o bem e o mal.